Faça aí acho que é dó sustenido maior. Vamos ver se dá certo. Parecia até que estou vendo o céu se abrindo, e nas nuvens Jesus me chamando pra com Ele encontrar. Transformado eu ali subirei cantando hino. E um abraço apertado em Jesus eu quero dar. Nessa hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou. E Jesus recebendo pra ele também vai falar: contempla essa linda cidade que você vai morar. Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar, e chegando do outro lado no coral vamos cantar. Miguel, o arcanjo regendo o coral, e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. É bonita a cidade que Jesus preparou. Ela é bonita, é lá que eu vou morar. O pecador não acredita, a cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar, chegando do outro lado no coral vamos cantar. Miguel, o arcanjo regendo o coral, e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. Diga aleluia, 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 aleluia. No coral vamos cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. No coral vamos cantar. Aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar, e chegando do outro lado no coral vamos cantar. Miguel, Miguel, o arcanjo regendo o coral, e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. É bonita, é bonita, é bonita, é bonita a cidade que Jesus preparou. Ela é bonita, é lá que eu vou morar. O pecador não acredita, a cidade que Jesus preparou. Ela é bonita, é bonita, é bonita, é bonita, é bonita, é bonita, é bonita a cidade que Jesus preparou. Ela é
Olha só uma coisa, eu tenho certeza, viu? Se a presença de Deus é maravilhosa e está na casa do Senhor, nós vemos essa maravilha, então eu tenho certeza que lá vai ser bonito mesmo, viu? Lá vai ser extraordinário. A irmã Raquel já com a oportunidade para adorar o nome do Senhor Jesus. Mas não vai, porque não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz rio de filhos, é o mesmo que bradar do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento.
Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz, o fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz, o fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, não preciso de formalidade. É só chamar. Não é sobre religiosidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos orar agora pelo ministrante da noite. Em nome santo de Jesus, Diácono Antônio Carlos, orando em nome do Senhor Deus. Quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor. Vamos orar, ouvimos bastante louvores. Carlos Queiroz, trazer a mensagem dessa noite, que o Senhor possa usar ele. Maravilhoso e eterno Deus, Pai Celestial, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, na Tua presença, Senhor,
para ouvir, Senhor, aquilo, Senhor, que Tu tens, Senhor, para nós, de alimento, Senhor, alimento da Tua palavra, Senhor. Queremos, Senhor, ouvir, Senhor, Tu falar através do Teu canal. Carlos Queiroz, escolhido hoje à noite, Senhor, para trazer a mensagem essa de paz, mensagem essa de salvação, mensagem essa que nos liberta e nos conduz à vida eterna, Senhor. Usa o Teu servo, Senhor. Ó, Senhor, usa como Tu tem usado sempre, Senhor. Ó, Senhor, ele é apenas o canal, Senhor. Através dele, Senhor, Tu vai, Senhor, falar, Senhor, aos nossos corações. Por isso, nesta noite, eu já te peço, te agradeço, em nome do Teu Filho. Amém e graças a Deus. Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Motivo de alegria estar aqui para louvarmos ao nome do Senhor, agradecer ao nome do Todo-Poderoso. Aleluia. O tempo está correndo. Eu acho que vai dar tempo de cantar só uma. Aleluia. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Depois da muralha, no final vai cantar. Aleluia. A vitória o Senhor conquistou por nós lá na cruz do Calvário. É por isso que nós estamos aqui. Aquilo que nós não poderíamos vencer, Ele venceu por nós. E nós estamos aqui reunidos para adorar ao nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eu nunca vi um crente esmorecer, Deus estando ao seu lado. Eu não conheço Deus como meu Deus, e nem o justo derrotado. Eu nunca vi o mal prevalecer quando meu Deus se levantar. E quando a vitória está chegando, a tristeza vai embora e de alegria o crente canta. Se está alegre, louva o nome do Senhor. A vitória está depois da muralha. Se o poder de Deus está com você, com você estão milhares. Essa guerra, a muralha, hoje você vai vencer. Eu nunca vi um homem não tremer quando a voz de Deus ecoa. E nenhuma condenação terá para alguém que Ele perdoa. Eu nunca vi demônio suportar quando a glória de Deus desce. Crente canta, clama um maus planos, Deus do trono se levanta e o inferno estremece. Canta, a vitória está depois. Acredite, você vai. Se o poder de Deus está com você, com você estão milhares. Essa guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Hoje você vai vencer. Aleluia.
vitória está depois. Acredite, se o poder de Deus com você estão milhares, a muralha hoje você vai vencer e a vitória está depois. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Você não pode desistir. Grande é o nosso Deus. Aleluia. Agora nós iremos abrir nossas Bíblias lá em João, Evangelho de João, capítulo 21. Aleluia. João, capítulo 21. Aleluia. Santo é o Senhor. Amém. João, capítulo 21. O verso 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Podeis sentar glorificando ao nome do Senhor. Aleluia. Um texto simples, como toda a palavra do Senhor é. E é uma palavra que tem que ser ministrada todas as vezes ao nosso coração, para que nós nunca venhamos a esquecer da palavra do Senhor. Aleluia. Todos os dias nas igrejas se pregam a mesma coisa, mas todo dia é o mesmo poder, é a mesma graça, é a mesma glória que desce sobre a igreja, sobre aqueles que estão esperando receber da parte do Senhor alguma palavra. A palavra nunca envelhece, aleluia. E nós agradecemos a Ele porque essa palavra vive dentro de nós todos os dias, aleluia. E nós que fazemos missões, quem faz missão não precisa ter automaticamente o dom. Tem gente que diz: não, eu não vou sair para evangelizar porque eu não tenho um dom não. Eu não tenho um dom, então não posso sair para ministrar, para pregar para os outros, para que eles se arrependam. E você não precisa ter dom para isso. É somente você crer e você já recebe essa mensagem do Senhor Jesus. Nós recebemos essa mensagem do Senhor Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a mensagem que nós recebemos do Senhor. E a outra: portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa é a missão que todos nós como cristãos recebemos da parte do Senhor. Aleluia. E o Senhor, Ele nos ensinou como nós devemos fazer missões. O Senhor, Ele nos ensinou que a cruz é pesada. O Senhor, Ele nos ensinou que o caminho é árduo. Mas mais árduo ainda foi para quem começou lá no início. Aqueles que tiveram que preparar o caminho para que hoje nós estivéssemos aqui, enfrentando tudo e todos para que a palavra do Senhor chegasse até nós. E essa palavra hoje está aqui nos confins da terra.
a Carape. Ela chegou aqui de uma maneira maravilhosa. E o Senhor tem operado nessa cidade e vai continuar operando nessa cidade até a sua volta. Aleluia. E nós agradecemos a Ele por isso. Agradecemos por Ele nos ter ensinado como fazer missões. E Ele foi logo dizendo que a missão não é fácil. Porque a missão ela requer renúncia de todos nós. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós observamos que aqueles discípulos estavam desanimados. Aqueles discípulos estavam passando por um momento difícil da sua vida. Porque até então Jesus estava com eles e agora eles estão sentindo a ausência de Jesus em suas vidas. Os discípulos estão sentindo a dor da ausência de Cristo nas suas vidas. Jesus os orientou antes de partir. Ele diz: olha, vocês continuem em mim, porque aquele que estiver em mim continuará tendo vida da videira verdadeira. Ele também disse: olha, vocês vão estar um pouco tristes por um momento. Vocês irão ficar tristes, irão perseguir vocês, irão maltratar vocês, pensando em fazendo alguma coisa boa da parte de Deus. Vão perseguir vocês, vão humilhar vocês. Vocês vão ficar tristes com a minha ausência. Mas a tristeza de vocês vai durar um pouquinho de tempo. Porque já já essa tristeza se tornará em alegria. Aleluia. E o mundo que agora se alegra se entristecerá. E vocês que estão tristes nesse momento, vocês irão se alegrar. Aguarde só um pouquinho de tempo. O Espírito da verdade vem ficar com vocês. Eu vou estar ausente de forma corpórea, mas o Espírito Santo irá habitar dentro do coração de vocês. Aleluia. Então muitos receberam esse chamado e muitos estavam seguindo a Jesus. E Jesus, no seu momento de dor, ele vai até o Getsemane. Depois da ceia, ele entra no Getsemane com alguns de seus discípulos e diz: olha, vocês fiquem aí aguardando que eu vou ali orar, porque está chegando o momento. Meus amados irmãos, e Jesus entra no Getsemane com o coração pesado, com o coração dilacerado, porque ele sabe o que ele vai passar por conta dos meus pecados e dos seus pecados. Ele sabe o quanto aquela dor o vai afligir por um momento. E Jesus vai além orar. Está ali orando. De repente ele volta e vê os discípulos lá dormindo. Diz: vocês não podem orar? Passar uma hora orando comigo? Vigia e ora. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. E ele diz: eu vou de novo orar, vigia de novo aí comigo. E Jesus foi. Só sei que quando chegou no momento final, na oração final, Jesus estava novamente lá. Estava orando ao Pai e dizendo: Pai. Ele sentia. E ele viu lá o cálice do Senhor, do seu Pai, cheio. Ele olhou para o cálice que estava lá nos altos céus, pronto a ser derramado sobre a vida dele. Aqui estavam os nossos pecados, as nossas culpas. Estava o pecado daquele que cometeu adultério, daquele que cometeu suicídio, daquele que cometeu assassinato, daquele que cometeu todo tipo de pecado. Estava lá e Jesus estava olhando para aquele cálice. E ele olha para o Pai e diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, não permita que eu experimente desse cálice. Ele ora ao seu Pai e a Bíblia diz que o anjo descia para confortá-lo, para consolá-lo. Mas lá estava ele passando por um momento difícil da sua vida, do seu ministério. Estava lá Jesus
saindo sangue pelos seus poros, antes mesmo de receber qualquer chicotada. Estava lá Jesus sangrando pelos poros. E o médico Lucas é quem detalha tudo isso. Ele observa que Jesus já está ensanguentado antes mesmo de passar pela sentença do tribunal. E ele observando, e ele continua observando ao Senhor. Ele diz: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Não permita que eu beba, mas contanto que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a Bíblia diz lá em Isaías 53 que a vontade do Pai era moê-lo. A vontade do Pai era fazer com que ele ficasse enfermo por causa dos nossos pecados, para que através do sangue dele nós fôssemos purificados e recebêssemos o perdão novamente dos altos céus. O Senhor sempre procurou com amor e misericórdia estar perto de nós. Com amor e misericórdia Ele sempre buscou ter intimidade com o homem. Quando ainda estava lá no jardim, onde tudo era perfeito, onde tudo era belo, Ele já estava demonstrando lá o seu amor e a sua misericórdia quando o homem caiu. Quando o homem pecou, Jesus, o nosso Deus, Ele mostrou misericórdia dizendo: ei, cadê vocês? Cadê vocês? Eu não estou vendo vocês. E os homens aparecem, os seres humanos, Adão e Eva aparecem, um culpando o outro. Não, a culpada foi ela que me deu. E o culpado foi ele, porque ele não me ensinou, ele não me disse. Mas talvez já tivesse dito, porque ele não iria negligenciar uma tão grande missão. Mas ela, por consequência de estar ali ouvindo as vozes de fora, ela foi enganada. E naquele momento a Bíblia diz que o Senhor viu que eles tinham feito roupas para ele de folhas. Deus olha para lá e diz: e essas roupas aí? Vocês pensam que vão entrar no céu com essas roupas? Vocês achando que se auto-justificando vocês estarão salvos? Vocês só serão justificados com o sangue de um cordeiro. Essas roupas não servem para entrar no céu. As roupas para entrar no céu é eu quem dou, aleluia. É eu quem coloco naquele que realmente se arrepende verdadeiramente, daquele que deixa a velha prática de lado. É daqueles que decidem: eu não vou mais ouvir a serpente, eu não vou mais dar atenção a ela. As roupas que eu dou é para esses que decidem não ouvir as vozes de fora. Aleluia. Aí Deus dos altos céus: vocês vão ter oportunidade de salvação, Adão e Eva. Vocês irão ter oportunidade de salvação. Está lá, diz que Deus costurou roupas para eles, de pele, de cordeiro, de uma ovelha. O Senhor, Ele vai fazer uma roupa. Está vendo aí como nosso Deus é bom e misericordioso? As roupas que Ele nos dá verdadeiramente são roupas de salvação, aleluia. Por isso que nós devemos estar ligados a Ele. Então desde o início que Ele mostra que Ele é bondoso, misericordioso, está pronto para perdoar aqueles que se arrependem verdadeiramente. E mostra que a sua missão sempre é salvar. E Ele quer também que a sua igreja todos os dias entenda que a missão dela é salvação. A missão dela é pregar a salvação para quem está lá fora. Aleluia. Meus amados irmãos, essa é a nossa missão. O Senhor, Ele está preocupado, não é com o que você tem de posse financeira, se você não tem.
Ele está preocupado com a salvação tua e da tua casa. O Senhor, Ele está preocupado em salvar a sua vida, aleluia. Então Jesus, na sua missão, lá na cruz do Calvário ainda, lá no Getsemane, de repente, Ele está preparando as roupas de santidade para o seu povo. Ele está preparando morada para o seu povo. Quando Ele disse lá, olha, se eu não for, não vai ter como eu fazer lugar para vocês. Eu vou para o Pai. Ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. Ele diz, eu vou preparar esse lugar. E é nesse momento, agora, de martírio, nesse momento em que eu vou ser crucificado, é nesse momento que eu vou estar preparando casa para vocês, que eu vou estar preparando esse terreno para vocês lá, e vou construir essa casa. Então somente continua crendo, aleluia. E os discípulos estavam até o momento crendo nessa promessa verdadeira, aleluia. E Jesus, quando termina de orar, Ele olha para os discípulos de novo. Estava dormindo os homens. Teve um dos escritores que disse que eles estavam dormindo de tristeza. Eles estavam dormindo de tristeza. A tristeza dá sono em todo mundo. Quando você está triste, preocupado, já bate aquele sono. Se você se encostar, pior ainda. Você fica com sono. E um dos escritores disse que eles estavam dormindo de tristeza. Já imaginou que tamanha tristeza? Mas o Senhor queria somente uma coisa, que eles crescem, que Ele iria ressuscitar ao terceiro dia, que Ele iria novamente ressurgir com uma nova e viva esperança para aqueles que creem no seu nome, aleluia. E naquele momento, Ele acorda os discípulos e diz, pronto, não precisa mais, é chegada a minha hora, é a hora que o Pai vai glorificar o Filho, aleluia. Naquele momento vem chegando Judas Iscariotes. E naquele momento ele se aproxima de Jesus e dá um beijo no seu rosto. E o Senhor Jesus diz, Judas, é com um beijo que tu me traz? Eles lá têm o costume de saudar a todos com um ósculo santo. Eles têm o costume de chegar e cumprimentar a todos com um ósculo santo. O ósculo santo é um beijo no rosto. Eles têm esse costume. E Judas naquele dia profanou o que era santo. Naquele dia Judas profanou aquele ato que era santo. Já diz, é ósculo santo, era um beijo santo. E Judas tratou como se fosse um nada. Para muitas pessoas, não, mas um beijo, não. Para eles lá, era algo sagrado. Era algo sagrado. E Judas naquele momento profanou. Naquele momento ele saiu dali desesperado. Porque ele havia feito algo terrível para o seu Criador, para o seu Deus. Aleluia. E Pedro naquele momento corta a orelha do soldado. Mas veja que até no momento de dor há salvação. A Bíblia diz que Pedro cortou a orelha do soldado. E a Bíblia só fala de nome de salvo, principalmente nesse caso. Quando ele chega lá, corta a orelha do soldado, Jesus diz, Pedro, não faça isso, meu filho. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E ele foi lá, fez a oração poderosa e um milagre aconteceu. Aleluia. E a Bíblia registra que o nome daquele homem era Malco.
e com certeza aquele homem foi salvo, porque ele sentiu de perto o poder do Salvador. Aleluia! Ele sentiu o poder do Salvador. Deus maravilhoso. E Jesus continua na sua caminhada, nos mostrando como é a missão. A missão não é fácil, a missão é árdua. Aleluia. E Jesus continua, vai se apresentar diante do tribunal. Ele recebe a sentença. Naquele momento ele está ali próximo de Barrabás. E aquele que estava com o poder na mão, ele perguntou. Jesus não fez nada, Barrabás fez. Barrabás ele é assassino, Barrabás ele provoca a desordem. O que é que eu faço? E a multidão diz, solta Barrabás. Solta Barrabás. Mas soltar Barrabás? Um homem sanguinário, um homem que tem prazer em ver sangue, solta ele. E o que é que nós fazemos com Jesus? Que vocês estão dizendo que ele é o rei dos judeus. Lá estão lá os fariseus. Ei, vamos todo mundo, crucifica, crucifica. Todo mundo numa só voz. E a multidão começou a gritar, crucifica-o, crucifica-o, crucifica. Naquele momento, com certeza, o coração de Jesus chora, ao saber que muitos que estão naquela multidão, estavam também cantando hosanas, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, e agora estão dizendo, crucifica-o. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. E o Senhor sabe todos aqueles que vão amar, que vão o honrar. O Senhor conhece todos. Aleluia. E lá estávamos nós. Nós éramos Barrabás. Nem que você não queira, você era um Barrabás. Eu era um Barrabás. Nós éramos condenados, mas pela grande misericórdia de Deus, Ele estava preparando roupas novas para nós, através da morte do seu Filho unigênito. Então Jesus vai passar por todo o processo de martírio. Jesus vai passando por todo o processo de martírio, receber todas aquelas chicotadas que era para você e para mim. Eu quero que você pense nesse momento comigo. Aquela humilhação era para mim passar. Aquele castigo era para ser meu. Eu não iria aguentar, mas era para ser meu. Eu não iria aguentar o processo, mas era para ser meu. E Ele tomou o meu lugar sem pensar nenhum instante. Ele tomou o meu lugar e foi levando aquelas chicotadas que se fosse eu estava chorando até agora. Os seus pulmões sendo quase expostos e Ele lá calado sem falar uma coisa. E se fosse eu, com certeza eu estaria reclamando, mas Ele foi misericordioso e sofreu por mim. E eu agradeço pela graça do Senhor que é infinita. Aleluia. E Jesus pega a cruz do Calvário. No meio do caminho, já enfraquecido por conta de tudo isso, é chamado um homem, Simão Cirineu, que o ajuda a carregar a cruz. Ele estava já mostrando para Cirineu, olha Cirineu, a cruz é pesada, viu? A cruz é pesada. Tu só vai pegar na metade do caminho. Eu já carreguei mais da metade, já sofri muito mais. Tu vai
receber somente para levar mais um pouco, porque o mais eu já sofri por você. E lá está Cirineu ajudando Jesus a levar a cruz. E o Senhor diz: tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aleluia. Siga-me. É a mensagem do Senhor. E lá está Cirineu indo. De repente, quando chega lá no alto do Monte Caveira, Jesus é pregado na cruz do Calvário. E ele diz: eu estou com sede. Aí lhe deram uma mistura, que era denominada como vinagre. E deram para Jesus beber. E Jesus, quando sentiu, diz: eu não quero. Porque aquele vinagre era como se fosse uma morfina, para que aliviasse mais as dores. Ele disse: eu não quero, porque eu preciso sentir essa dor por causa daquele que eu tanto amo. Eu preciso sentir todas as dores, porque eu amo o Carlos Queiroz, porque eu amo a minha igreja, e eu preciso sofrer todos os detalhes que é preciso sofrer, porque eu amo meu povo. Você pensa que foi fácil esse processo, e de repente lá do alto da cruz ele olha e diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque tu está fazendo silêncio nesse momento. E às vezes a gente reclama, dizendo: Senhor, por que tu está no silêncio? Jesus passou, se até o filho dele passou, quem dirá nós? Então respeite o silêncio de Deus e aguarde ele responder. Jesus estava lá pregado na cruz e diz: Deus meu, por que tu me desamparaste? Por que tu me deixaste neste momento tão difícil? Por que tu me abandonaste nesse momento, meu Pai? E quando de repente ele olha e diz: está consumado. Aquele galego que vivia batendo na sua porta, vou usar essa comparação, ele não vai bater mais, porque a tua dívida foi paga. Porque nós éramos iguais àquelas pessoas que pegam dinheiro com agiota, que se não pagar eles matam, então toma o que é seu. Nós éramos como eles, mas o Senhor chegou lá no agiota que ia tirar a nossa vida e disse: está paga a tua dívida. Eu estou pagando a dívida do Carlos Queiroz nesse momento, estou pagando a dívida da minha igreja. Eles não estão mais sob o teu controle, estão sob o meu domínio agora. Agora eu que os comprei para mim mesmo, e eu vou levar eles para a mansão celestial. Aleluia! Então essa é a grande misericórdia. Aqueles que viviam atormentados por causa da dívida, que era o pecado, hoje já tem paz. Porque quando Jesus começou o ministério, quando ele começou seu ministério, ele já fez um milagre maravilhoso. Você pode não ver uma simbologia importante, mas tem. Quando ele está lá no casamento, falta o vinho. Ele diz, quando Maria chega lá e diz: ei, faltou vinho. Faltou aquilo que faz as pessoas se alegrarem. E aí, não é chegada a minha hora, mas eu vou dar alegria verdadeira para esse povo. Quando de repente ele manda encher aquelas talhas de água, e elas se transformam em vinho, o mais saboroso, aleluia. E a Bíblia diz que o vinho tem a simbologia de alegria. E o Senhor, ele está dizendo, quando as pessoas começam a comentar: eita, deixaram o vinho melhor para o final da festa, quando todo mundo já está meio por acolá.
Deixaram para a última hora. O melhor vinho é naquele momento da sua vida que você diz: eu não vou ter mais alegria. Aí ele chega e diz: tem alegria para a tua vida, tem alegria para a tua casa, aleluia. Tem alegria verdadeira, porque sou eu quem faço o milagre da alegria. Botar no coração. É Ele quem faz nós sermos alegres e felizes, aleluia. Então Jesus paga a nossa dívida. É aquela mesma preocupação que você tinha: meu Deus, estou devendo cartão, estou devendo fulano de tal, estou devendo. Você tinha aquela perturbação: eu vou perecer, eu não vou conseguir pagar. Era igual ao pecado. Você disse: oh meu Deus do céu, como é que eu vou subir para a mansão celestial? Como é que eu vou ter um encontro contigo, Senhor? Eu não consigo pagar essa dívida que eu tenho contigo. Ele diz: mas eu tenho uma solução. Deixa que eu tome conta disso tudo, como você vai ver que a tua vida vai ser transformada. Então a missão de Jesus sempre foi apontar que existe solução para tudo e para todos, principalmente para aqueles que creem no seu nome. Aleluia. E no momento que Jesus vai para a sepultura, os discípulos nesse momento já estavam todos espalhados. Neste momento os discípulos estavam escondidos. Outros, que nem Pedro, já estavam voltando para suas atividades normais. Mas o Senhor neste momento já está vivo. Ele já ressuscitou dentre os mortos. Ele diz: agora eu vou ao encontro das minhas ovelhas. As ovelhas que estão sem esperança nesse momento. As ovelhas que se deixaram levar pelo que as pessoas estão dizendo. Eu vou atrás delas. E neste momento Jesus chega até Pedro e os outros discípulos. No momento que eles estavam dizendo: vamos voltar aos nossos afazeres. Quantas vezes você já não pensou em desistir e disse: não dá para mim não. Não dá para mim. Eu não consigo sozinho. Porque você vai se esquecendo que Ele habita dentro de você. Não esqueça que Ele habita dentro de você. Existe ouro dentro da tua vida. Existe algo precioso dentro de você. Aleluia. E os discípulos estavam lá, já foi para o mar adentro. E o amor que restaura está chegando. Ele disse: eu quero restaurar vocês novamente para a missão. Aleluia. Eu quero restaurar vocês para a missão e encher vocês de poder e graça, para que vocês façam o mundo se abalado pela minha presença. Naquele momento, Jesus está vendo aqueles homens decepcionados entrando o mar adentro e dizendo: agora eu vou pescar de novo. Vamos voltar para a vida normal. Eles entram lá no mar, estão lá e não pega nada. Passaram a noite todinha. Dessa vez diz: não, a gente está decepcionado. Faz poucos dias que o nosso Senhor morreu. Vamos passar a noite toda e vamos entrar pela manhã. E a palavra do Senhor já diz: e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E eles, disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Aqui não tem dizendo, João ele se priva em dizer que era aquele que Jesus amava.
E ele diz: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, é o Senhor. Quem é que lembra como foi o chamado de Pedro? Pedro estava lá no barco, já acabando de encostar lá na praia, quando Jesus estava passando, diz: ei, me empresta teu barco. Ele: tudo bem, empreste na hora. E foi mar adentro. E Jesus começou a ministrar. Depois da pregação, Jesus diz: ei, vocês não pegaram nada, né? Mas agora você vai pescar uma grande quantidade de peixe. Pode jogar a rede. E quando ele jogou, veio uma grande quantidade de peixe. Aleluia! E Jesus aparece novamente a Pedro quando ele estava pensando em pescar. Jesus diz: esse homem é danado. Esse homem, eu já disse para ele que ele não vai ser pescador de peixe, é de gente. Eu já disse para ele, e para os outros também: vocês serão pescadores de homens. E por que é que Pedro novamente volta para aquele lugar a qual o Senhor já tinha tirado ele e tinha dito: você para lá não volta mais, agora você é pescador de homens. Às vezes você faz isso porque fica decepcionado com alguma coisa, mas saiba que o amor está restaurando o teu coração, para que você novamente tome a frente e ganhe almas para o Senhor. Aleluia! E naquele momento, e quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram no barco. Mas Pedro disse: não, se é ele, eu tenho que ter um encontro com ele agora. Se é ele, vocês podem ir de barco, porque vocês vão remando, mas eu preciso ter um encontro mais urgente com ele. Eu preciso reconhecer que eu errei. Eu preciso reconhecer que realmente eu neguei a ele. Na ausência dele, eu neguei a ele, dizendo que eu nunca o conheci. E existe muitas pessoas hoje em dia que também faz isso e não se arrependem como Pedro, negam a Jesus aonde está, mas lá dos altos céus ele está observando tudo. Então não negue ao Senhor, não negue que você é um crente em Jesus, porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, e aqueles que negarem, ele também negará. Diante de todo mundo ele vai negar: não conheço vocês. Então por isso que nós não devemos negar ao Senhor. E Pedro chega lá e já encontra Jesus. E Jesus começa a falar: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Tu sabe que eu te amo. Aí com certeza começa mais um diálogo ali com os outros discípulos. Ele diz, para de novo, ele diz: Pedro, tu me ama? Tu sabe que eu te amo, Senhor. Tu sabe que eu te amo. Começa outra conversa ali, aí de repente para e diz: Pedro, tu me amas? E ele olha e diz: Senhor, tu sabe de tudo. Tu sabe que eu te amo. Aleluia. Naquele momento o Senhor está restaurando o coração daquele homem. Aleluia. E Jesus também vai atrás dos discípulos de Emaús que estão indo sem esperança. Está lá os dois discípulos conversando entre si. E Jesus chega lá e diz: eu vim restaurar vocês aqui hoje, porque a missão não acabou. A missão não acabou. Aleluia. Enquanto a igreja estiver aqui, a missão continua. Você não pode parar. Aleluia. Você não pode fracassar nessa missão poderosa que o Senhor te deu como igreja. E naquele momento ele restaura. E os homens voltam novamente para Jerusalém. E quando chega lá em Jerusalém, lá em Atos 2, está todo mundo reunido lá, 120 reunidos lá.
e de repente, esperando lá o batismo com o Espírito Santo, de repente a casa é cheia com a presença do Senhor, aleluia. Naquele momento é vista línguas repartidas como que de fogo, e diz que pousou sobre cada um daqueles que estavam ali. Naquele momento todos estavam consagrados para uma missão. Você foi consagrado para uma missão. Você não pode negligenciar a missão que o Senhor te deu. Então procure salvar mais um, procure salvar mais alguém, procure apresentar a palavra do Senhor para quem está à sua volta. E honre ao Senhor Jesus onde estiver, para que todos saibam que você é filho de um Deus poderoso, de um Deus que não te abandona, aleluia. Então eu quero te dizer essa noite, aleluia, a missão não acabou, aleluia, ela continua de pé. Nós é que fraquejamos, nós é que precisamos novamente nos arrepender e dizer: Senhor, eis-me aqui realmente, envia-me a mim, Senhor, envia-me, Senhor Jesus, a ministrar aos corações com poder, com autoridade, com unção dos altos céus, para que vidas sejam salvas e tocadas pelo teu amor. Porque o Senhor não mudou, Ele continua fazendo milagre, aleluia. Ele continua agindo para a expulsão de demônios, aleluia. Ele continua fazendo o impossível, mas Ele quer usar a tua vida, quer ser um privilegiado. Deixa Deus te usar. Deixa Deus tomar conta da tua vida e te usar na salvação, na libertação. Permite que Ele te use para a glória dEle, aleluia. Para que o nome dEle seja mais ainda conhecido, mais do que já é. Então essa é a palavra que o Senhor tinha aos nossos corações. Não volte atrás, continue. É difícil, não precisa mentir, é difícil. Tem os espinhos, mas daqui a pouco a Bíblia diz que o Senhor irá limpar dos nossos olhos toda lágrima. Não é a lágrima do sofrimento comum não, que todo mundo sofre. Quando você pensa que alguém que é perseguição, alguém falando mal de você, não. Perseguição não é uma pessoa estar falando mal de você. A pessoa precisa se converter para não falar mais mal. Perseguição é aquilo quando te procuram só porque tu prega o nome de Jesus, que tu prega lá a salvação. Isso é perseguição. Então saiba, não é fácil, mas quando chegar lá no céu, o Senhor vai limpar de nossos olhos todas as lágrimas. Então guarde essa palavra no seu coração e não desista, porque Ele está contigo em todo o tempo. Amém, graças a Deus.